6, a cúpula do clima. O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema. Na semana passada, lancei as bases do Programa Nacional de Crescimento Verde, que traz as preocupações ambientais para o centro da agenda econômica. Ao promover uma economia verde, o programa vai orientar as ações de proteção e conservação do meio ambiente, por meio de incentivos econômicos, direcionando recursos e atraindo investimentos. Com isso, vamos favorecer ações e projetos de conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais, redução de emissões de gases de efeito estufa e, principalmente, geração de empregos verdes. Atualmente, o governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. Esses recursos vão impulsionar a economia, gerar emprego e contribuir para consolidar o Brasil como a maior economia verde do mundo. Nossa iniciativa está em linha com a resposta global à mudança do clima. Promove o desenvolvimento sustentável com baixas emissões e busca a erradicação da pobreza, garantindo a produção de alimentos em larga escala, tão importante para a segurança alimentar global. Vamos agir com responsabilidade, buscando soluções reais para uma transição que se faz urgente. Vamos oferecer melhor qualidade de vida a todos os brasileiros. Assim vamos também contribuir para melhorar a qualidade de vida em todo o planeta. Repito, minha mensagem a todos que participam da COP26 e ao povo brasileiro. O Brasil é parte da solução para superar esse desafio global. Os resultados alcançados por nosso país até 2020 demonstram que podemos ser ainda mais ambiciosos. Por isso, autorizei o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a apresentar durante a COP26 novas metas climáticas. Do debate das promessas climáticas para a criação do emprego verde, de apontar fragilidades ambientais dos outros para ações globais colaborativas rumo a um futuro melhor para todos. Realizamos encontros bilaterais prévios com mais de 60 países, atuando como um país articulador, buscando diálogo e pontos de convergência. Também conduzimos dezenas de reuniões técnicas, coletando subsídios que culminaram numa estratégia de negociação para defender os interesses nacionais e posicionar o Brasil como um país fundamental na vanguarda dessa nova agenda verde mundial. Os próximos dias serão de intenso trabalho técnico, aliado à articulação com os demais países em prol de consensos. Durante as negociações, atuaremos de forma construtiva a fim de garantir mais ações reais para todos. Financiamento climático é urgente para que o mundo possa fazer frente aos desafios apresentados. É fundamental que tenhamos robustos volumes e nas quantidades necessárias para que a transição e a contribuição dessa nova economia ocorram de forma justa em cada região do planeta. Conforme o pronunciamento do presidente, o Brasil é hoje uma potência verde. Como, por exemplo, o maior programa operacional em larga escala de biocombustíveis do mundo,
na matriz energética altamente limpa. E na matriz elétrica, que é hoje meta de muitos países desenvolvidos para daqui a 30 anos. O mesmo se aplica nas práticas agropecuárias de baixo carbono e nas tecnologias desenvolvidas para a fixação do carbono no solo, na indústria de baixa emissão e nas oportunidades voltadas ao ecoturismo. Internamente, temos também que destacar o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, das partes brasileiras. Nesse caso, os estados, onde os estados mais ricos e desenvolvidos devem ser mais ambiciosos nas suas curvas de redução de emissões para a neutralidade até 2050. Para assim, juntos, como uma nação unida, atuarmos juntos como uma nação unida na direção de uma nova economia verde, justa. Nós estamos acompanhando aí a transmissão da cerimônia de abertura aqui no Brasil da COP26, a Cúpula do Clima. Tivemos aí nesse momento uma dificuldade técnica aqui com a transmissão, com o áudio. Nós estamos vendo aí pelas imagens o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele está fazendo a sua fala nesta abertura logo após a transmissão do vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos continuar aqui com essa transmissão. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26. Obrigado a todos, especialmente a CNI, CNA e Apex, que juntas montaram uma fantástica estrutura em Glasgow e em Brasília. Obrigado por suas palavras, ministro. Para a abertura oficial da COP26 em Brasília, recebemos em nosso espaço Brasil o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade, o executivo de agronegócios da Agência Brasileira Promoção de Exportações e Investimentos, APEX, Sr. Márcio Rodrigues. E agradecemos especialmente ao senhor João Martins, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, que infelizmente não conseguiu estar conosco. Em nosso estúdio em Glasgow, temos o secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, senhor Marcelo Freire. Passamos a palavra, neste momento, ao presidente da CNI, senhor Robson Braga de Andrade. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, também a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que está conosco aqui no estúdio, ao Márcio Rodrigues, da Apex, e ao Marcelo Freire, que está em Glasgow nesse momento. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. As mudanças do clima estão transformando as nossas relações com o meio ambiente. A sustentabilidade e a baixa emissão de carbono são objetivos cada vez mais perseguidos em todas as atividades humanas, inclusive no comércio internacional e nos planos que visam a superação dos prejuízos deixados pela pandemia da Covid-19 e a retomada do crescimento econômico. Na União Europeia, o Pacto Verde, que contém 50 medidas específicas para o enfrentamento dos desafios climáticos, é considerado estratégico para a recuperação da economia daquela região. Além disso, um capítulo do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia exige dos países signatários a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e das florestas. Requer ainda a implementação dos tratados ambientais multilaterais, como o Acordo de Paris.
A questão ambiental é igualmente decisiva para os planos do Brasil de ingressar na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Quase 40% das normas da OECD se referem à sustentabilidade e contêm recomendações específicas para temas como o gerenciamento dos recursos hídricos. Também alertam para a necessidade de políticas abrangentes para os resíduos sólidos e para a redução dos impactos da produção e do uso de energias não renováveis. Esse cenário mostra a importância de empresas, governos e outros setores da sociedade unir esforços para implementar um projeto nacional que consolide a economia de baixo carbono no país. Temos todas as condições para liderar o processo de descarbonização da economia no mundo e consolidar nossa posição de destaque na oferta de produtos da biodiversidade. Dispomos da maior reserva de água doce do planeta, uma rica biodiversidade, e quase 60% do nosso território é coberto por florestas. Cerca de 85% da nossa matriz elétrica é formada por fontes renováveis de energia. Também contamos com um parque industrial diversificado, um grande mercado consumidor e uma estrutura científica de excelência nas áreas de bioquímica, agricultura e engenharia, entre outros. É importante destacar ainda que a indústria brasileira está fazendo os investimentos robustos na sustentabilidade. Reduzir ou até mesmo zerar as emissões dos gases de efeito estufa está entre as prioridades de vários setores da indústria. E muitas empresas já se comprometeram a alcançar a neutralidade climática até 2050. Senhoras e senhores, consolidar a economia de baixo carbono, sem perder de vista a urgente necessidade de recuperação da economia e da melhoria da qualidade de vida da população, é um dever de todos nós. Entretanto, entendemos que o Estado deve ser o principal indutor dessa mudança. Para alcançar a neutralidade climática e estimular o crescimento econômico e a geração de empregos, precisamos de governança institucional e de um ambiente regulatório que incentive os investimentos no país, em particular, os voltados à inovação e ao uso racional dos recursos naturais. Um passo decisivo nessa direção é a aprovação também de uma reforma tributária ampla. A correção de distorções, a simplificação do sistema de arrecadação de impostos são imprescindíveis para elevar a competitividade das empresas brasileiras nos mercados comprometidos com a sustentabilidade. Outra ação importante é a ampliação dos recursos disponíveis e a facilitação de acesso às linhas de financiamento e aos incentivos à ciência e à inovação. A inserção do país nesse novo ambiente requer ainda a melhoria da qualidade da educação, a capacitação dos trabalhadores e o fortalecimento da nossa infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O esforço para enfrentarmos os enormes desafios das mudanças do clima será ainda mais efetivo com a atuação conjunta do setor público e da iniciativa privada. A Confederação Nacional da Indústria está aberta ao diálogo e à construção de parcerias, como essa que temos com o Ministério do Meio Ambiente, que visam a recuperação da economia com baixa emissão de carbono. Estou certo de que, com entendimento e união, vamos superar a crise trazida pela pandemia da Covid-19 e retomar o caminho de desenvolvimento econômico e social, com plena atenção ao meio ambiente e aos compromissos que serão negociados na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26.
A Confederação Nacional da Indústria e a CNI agradecem ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pelas ações que estão tomando neste momento em favor das mudanças climáticas, do desenvolvimento sustentável do Brasil, da indústria e da pecuária, da agricultura e de outros setores da nossa economia. Com essas ações, eu tenho certeza de que o Brasil realmente está na ponta das mudanças climáticas e também na conservação das nossas florestas. Contem conosco e muito obrigado. Agradecemos as palavras do presidente da CNI, senhor Robson Braga de Andrade. Gostaria de registrar também que está participando em Glasgow o secretário de Clima e Relações Internacionais, senhor Marcos Paranaguá. Neste momento, passo a palavra ao executivo de agronegócios da Apex, senhor Márcio Rodrigues. Bom dia ao nosso ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ao nosso presidente da CNI, senhor Robson Andrade, e todos aqueles que nos acompanham virtualmente, seja aqui de Brasília ou de Glasgow. É um prazer representar, nesta oportunidade, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas é de especial importância na agenda internacional. O objetivo de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima é compartilhado por agentes públicos e privados. E as empresas brasileiras que exportam seus produtos para o mundo estão engajados e podem mostrar a sua contribuição nesse cenário. A mudança climática impacta a sociedade como um todo e revela como estamos todos conectados. O agronegócio é um claro exemplo. É um dos setores mais vulneráveis à mudança do clima. Diante do desafio de produzir alimentos, gerando segurança alimentar ao mesmo tempo que se mitigam as mudanças climáticas, o Brasil passou, em algumas décadas, a exportar alimentos para o mundo com tecnologia que garantiu a redução da área de produção, desenvolveu a segunda ou até a terceira safras e integrou soluções para a redução da emissão de carbono. O setor privado mostrará seu compromisso com a transição para uma economia de baixo carbono por meio da criação de mecanismos, uso da ciência e tecnologia, desenvolvimento de parcerias. Nós temos exemplos de pequenas e grandes empresas, incluindo o exemplo de uma grande multinacional brasileira que assumiu recentemente um compromisso global de neutralidade de carbono antes mesmo de 2050. O Brasil é um país de dimensões continentais, exemplos da contribuição de diferentes setores em diferentes regiões para a transição, para a produção e até a matriz energética eficiente e sustentável não faltam. Ao longo desses dias, será possível ouvir cases relevantes e de impacto implementadas em desenvolvimento pelo setor privado no Brasil. São medidas adotadas para a descarbonização das produções com iniciativas que geram eficiência e orgulho para o Brasil. Um dos destaques é o setor sucroalcooleiro, que com inovação mostra o etanol e a bioeletricidade produzida a partir da biomassa de cana. A COP26 será uma oportunidade para mostrar o engajamento do setor produtivo brasileiro para o cenário de grandes transformações e também é um convite para potenciais parceiros que possam investir na produção do país com soluções e tecnologias inovadoras, conjugada com preservação ambiental e sustentabilidade. Para nós, ministra Tereza Cristina, é um prazer estarmos juntos, imbuídos neste grande esforço coletivo que está sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente para levarmos para Glasgow, com uma estrutura muito bem feita aqui em Brasília, muito bem estruturada em Glasgow, uma mensagem fidedigna a respeito do que o Brasil fez, do que o Brasil tem feito e de quais são os compromissos do Brasil para com as mudanças climáticas. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Márcio Rodrigues, executivo de agronegócios da Apex. Passaremos a palavra agora ao secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, senhor Marcelo Freire, diretamente do nosso estúdio em Glasgow. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Cumprimento a todos no Brasil, direto do estúdio da CNI. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Para nós é uma alegria os pronunciamentos feitos hoje pelo nosso presidente, pelo nosso ministro. Um avanço importante, uma sinalização importante do compromisso e da ambição brasileira como esse grande líder mundial em questões ambientais e na construção dessa nova economia verde.
Nós temos aqui, ministro, uma apresentação feita trazendo as diretrizes para uma estratégia rumo à neutralidade climática. E eu gostaria de propor que, antes que a gente iniciasse essa apresentação, que a gente pudesse aproveitar para mostrar um pouquinho para vocês como é que está o stand aqui em Glasgow, como é que está estruturado, esse stand lindo que foi montado, que está muito bem organizado. E eu queria propor aqui que o nosso câmera fizesse uma rodada conosco aqui ao redor para mostrar um pouco para vocês, para quem está em casa assistindo, para quem está no Brasil. Vamos lá? Pode ser, ministro? Então vamos lá, o câmera vai dar uma rodada com a gente para mostrar um pouco aqui para vocês conhecerem o que está acontecendo, como é que o stand está montado. Vocês estão vendo que nós estamos aqui num auditório, o stand ele é composto de 2 auditórios, esse seria o primeiro dos auditórios. Vou fazer aqui uma geral. Vocês estão vendo, montamos uma estrutura muito interessante, com um layout muito bonito, que está realmente representando aí todo esse potencial verde do Brasil. Nós temos aqui do lado do stand uma oportunidade de todos os visitantes da COP conhecerem um pouco de cada bioma brasileiro. Nós temos os biomas brasileiros representados. Então, os atendentes da COP26 têm a oportunidade de vir até nós aqui e como se estivessem olhando através de uma janela, podendo vivenciar um pouco dessas características desse nosso país continental e que traz tantas diversidades em termos de natureza, em termos de diferentes biomas, né? Do lado de cá, nós temos outro auditório com outras atividades ocorrendo. São 2 semanas intensas de atividade ocorrendo em ambos os auditórios e ocorrendo aí no stand da CNI também em Brasília. Então, deixo aqui o convite para que todos prestigiem, para que todos que tiverem a condição de estar fisicamente aqui, venham aqui tomar um café brasileiro, e aproveitem também aqueles que não tiverem oportunidade para que assistam a gente a programação no YouTube, que estará sendo transmitida. Acho que deu para rodar um pouquinho e ter uma ideia do grande evento aqui que foi estruturado. Enquanto isso, as equipes de negociação continuam nas salas, trabalhando arduamente. Estamos começando 2 longas semanas de muito trabalho técnico também. Marcelo, parabéns para toda a equipe, CNI, CNA, Apex. Vou agradecer mais uma vez essa estrutura toda montada, com essa virtualização, podendo estar conversando aqui, daqui a pouco com a ministra Tereza Cristina, com o ministro Anderson, do Ministério da Justiça, poder levar para dentro de Glasgow aqui o que acontece aqui em Brasília e, ao mesmo tempo, ter um stand tão bem montado. Eu queria agradecer mais uma vez a CNI, CNA e Apex e a todos da equipe que puderam fazer com que isso virasse uma realidade, tanto as equipes do governo federal, como quem montou toda essa estrutura lá em Glasgow e aqui em Brasília. Obrigado a todos mais uma vez. Marcelo, a palavra é sua. Senhor Marcelo, obrigado, pode continuar daí? Bom, nós vamos aproveitar agora trazer uma breve apresentação para vocês. Queria pedir para o pessoal projetar a apresentação aqui, por favor. Essa apresentação ela é um resumo de um grande esforço que foi feito, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, contando com o apoio e as contribuições de todos os demais órgãos da Esplanada, de todos os demais ministérios. Então, já quero deixar aqui o agradecimento para todos os outros ministérios, suas equipes técnicas, sem as quais esse trabalho não seria possível. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir a declaração do presidente e a declaração do ministro, trazendo um aumento ainda maior de ambições do país, né, com a redução e com a formalização do nosso prazo rumo à neutralidade e com um aumento bastante robusto na redução e das metas de reduções para 2030, tá? E acho que é importante trazer um pouquinho para vocês de que isso foi possível, esse aumento de ambição foi possível devido a esse trabalho feito, né, no qual nós tivemos a oportunidade, basicamente, de conseguir entender um pouco
das lições aprendidas, aonde o Brasil já avançou, né? Quais foram as rotas já percorridas para o Brasil nesse caminho em busca da neutralidade, né? Aonde já chegamos, onde acertamos, onde erramos até 2020. Conseguimos fazer um balanço nesse sentido, o que nos trouxe conforto de poder, de maneira muito responsável, de maneira muito bem fundamentada e sólida, estar assumindo esses novos compromissos, né? Essas nossas diretrizes para a elaboração de uma estratégia de neutralidade, elas são diretrizes que buscam reforçar esse nosso compromisso, né, em vários aspectos, buscando a mitigação, buscando a adaptação, né, sempre no contexto de alinhamento com a nossa NDC, respeitando que nós temos uma NDC, que é uma NDC bastante também ambiciosa no âmbito de ser uma NDC de abrangência de todo o território nacional, uma NDC de economia como um todo, né, uma NDC economy-wide. E é uma estratégia que traz, ela é uma diretriz que traz indicações de ações que são iniciais e que podem ser ampliadas, podem ser revistas, né? Nós estamos começando aqui um processo que deve ser levado em frente por toda a sociedade brasileira, né? Levando em conta os nossos desafios, levando em conta as rotas já percorridas, levando em conta as lições aprendidas, né? E ao longo do seu processo, a ideia é que isso se torne um processo vivo, um processo dinâmico, e a gente vai podendo sempre fazer os ajustes necessários conforme o curso e conforme as implementações, considerando aí um cenário de médio e longo prazo. Tá? É importante, acho que, trazer com vocês, e é com muita alegria que a gente compartilha o resultado desse esforço de identificação de ações empreendidas que o Brasil já há muito tempo vem empreendendo rumo a uma neutralidade. E nós tivemos esse exercício de verificar quais eram as ações pretendidas, quais eram as medidas pretendidas e projetadas e quais são os resultados que nós conseguimos alcançar até 2020. Isso trouxe conforto de poder aumentar essa ambição, né? Eu acho que vale a pena a gente passar, acho que um por um, porque cada um desses atingimentos aqui, eles trazem muita felicidade para nós, eles trazem aprendizados importantes, eles mostram a capacidade do Brasil de se inovar, de se superar e de contribuir muito para essa questão. A gente tinha ações previstas de participação de renováveis na matriz energética de 45% até 2030. E nós já estamos em 2020 com 48,4%. Tá? Lembrando que esse não é um número estático, é o corte de 2020. Né? Nós tínhamos uma ação de biocombustíveis de 18% até 2030 na nossa matriz. Nós chegamos em 2020 com 30,2%. Nós tínhamos uma ação prevista de ganhos de eficiência do setor elétrico de 10% até 2030. Nós temos um projetado de 2013 a 2025, algo em torno de 7,4%. Então, nós estamos indo por uma rota que está coerente. Nós tínhamos um aumento de restauração de pastagens degradadas, projetados até 15 milhões de hectares até 2030. Nós chegamos, de 2010 a 2018, em 27,8 milhões de hectares recuperados de pastagens degradadas. Olha o quanto a gente superou a meta pretendida, né? Nós tínhamos uma ampliação de sistemas de integração lavoura-pecuária previsto para 5 milhões de hectares até 2030. Nós chegamos de 2010 a 2020 em 11,9 milhões de hectares. Nós tínhamos previsto aumento dos sistemas de plantio direto em 8 milhões de hectares até em 2020. Nós chegamos em 12,7 milhões entre 2010 e 2017. Nós tínhamos uma meta aí de aumento do plantio com fixação biológica de nitrogênio em 5,5 milhões de hectares em 2020. Nós chegamos a 10,6 milhões de hectares entre 2010 e 2017. Tínhamos ações de tratamento de dejetos animais de 4,4 milhões de metros cúbicos em 2020. Nós chegamos a 38,3 milhões de metros cúbicos entre 2010 e 2019. Tínhamos ações previstas de evitar emissões através do programa RenovaBio. Temos ainda, né, de evitar 620 milhões de toneladas equivalentes até 2030. Somente em 2020 nós atingimos 14,89. E nós tínhamos uma meta, e essa meta muito interessante, que são dados bem frescos, bem novos, que saíram do Terra Class, de restaurar e reflorestar florestas. Nós tínhamos uma meta prevista de 12 milhões de hectares de florestas para múltiplos usos até 2030.
e nós chegamos em 16 milhões de hectares de floresta para os últimos múltiplos até 2020. Então vejam quanto que a gente superou essa importante também ação. Né? Outros resultados que são importantes destacar também é uma matriz elétrica com 87,1% de fontes não fósseis, sendo 84,8% de fontes renováveis, e 1,1 milhão de hectares de florestas plantadas para fins comerciais somente entre 2010 e 2018. Essas nossas diretrizes, elas nos trazem conforto para estabelecer novas ações daqui para frente, rumo ao avanço para o atingimento desses compromissos anunciados hoje aqui, de maior ambição. Né? O Brasil está estabelecendo, né, e estabeleceu agora de maneira formal, através do seu Plano Nacional para o Controle de Desmatamento Ilegal e de Recuperação de Vegetação Nativa, a qual eu convido todos a acessarem, a acompanharem, um documento muito robusto, muito bem estruturado, com compromissos firmes, com metas bem estabelecidas, com faseamentos bem estabelecidos. Né? Então, nós estamos propondo aqui um plano de trabalho para reduzir gradualmente o desmatamento ilegal em 15% ao ano, a partir de 2022, né, até 2024, 40% em 25, e 26 e 50% em 27, buscando atingir a nossa meta de desmatamento ilegal zero até 2028, né, o que é uma meta mais ambiciosa do que a prometida pelo nosso presidente em 2030. Né, acho que isso também nos traz conforto de poder assumir metas mais ambiciosas. Estamos ampliando também nossas metas de restauração e reflorestamento para 18 milhões de hectares para usos múltiplos até 2030. Outro número muito importante e relevante, ao qual a gente tem o conforto de estar trazendo de maneira técnica e bem embasada, por conta dos resultados alcançados e medidos pelo TerraClass. Tá? Convido a todos a acompanhar o plano, deve estar público dentro de meia hora, uma hora no site do Ministério. Dentro do setor de energia, essas nossas diretrizes também estão buscando alcançar uma participação estimada de 45% a 50% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030 e seguir expandindo, né, com a participação de biocombustíveis, aumentar a participação de biocombustíveis, expandir o consumo dos biocombustíveis através do RenovaBio, o aumento da oferta de etanol, inclusive uma parcela de biocombustíveis avançados com segunda geração, etanol de segunda geração, biodiesel, diesel verde, né, aumento da parcela de renováveis no diesel, através, inclusive, do coprocessamento na mistura do diesel, né, e através também do avanço de políticas e programas, como o Programa Nacional de Hidrogênio, o Programa de Combustíveis do Futuro. Ainda dentro do setor de energia, que é um setor que é muito importante, quando nós estamos falando de gases de efeito estufa, né, avançar com incentivos na fabricação e uso de veículos, inclusive de carga, veículos elétricos e híbridos elétricos, inclusive de carga. E aí, quando a gente está falando de híbridos elétricos, também incentivar veículos elétricos que têm base em biocombustíveis, tá? Não somente o tipo de veículo que se liga direto na tomada, mas aquele que gera eletricidade embarcada através de biocombustíveis. Acho que isso é uma característica brasileira, é uma tecnologia brasileira com potencial muito grande, inclusive, de ser exportado para países do hemisfério sul. Né? Já temos muitos programas de parceria em relação a etanol. Vamos continuar fomentando ganhos de eficiência no setor elétrico, no setor energético, continuar fomentando, né, o aproveitamento, inclusive energético, de resíduos sólidos, estabelecer um marco legal para tecnologias de captura e armazenamento de CO2 e orientar recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação para tecnologias de baixo carbono. No setor agropecuário, como bem pudemos observar, superamos muito as nossas ações previstas e as metas previstas para o Plano ABC na sua primeira fase, um trabalho de excelência conduzido principalmente pelo Ministério da Agricultura, e agora, na sua segunda fase, o Plano ABC+, está trazendo metas ainda muito mais robustas, né? Lembrando que a gente atingiu 155% das metas previstas na primeira fase do Plano ABC, e agora estamos trazendo metas muito mais robustas. Então, estamos prevendo, através do ABC+, a recuperação adicional de mais 30 milhões de pastagens degradadas, além daqueles resultados que a gente já apresentou acima. Então, eu estou falando de metas adicionais. Vejam que são números muito expressivos, né? Metas adicionais de mais 12,5 milhões de hectares de sistema de plantio direto. Metas adicionais de mais 10 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária.
metas de adicionais de mais 100 mil hectares em sistemas agroflorestais, metas de florestas plantadas adicionais em mais 4 milhões de hectares, bioinsumos em adicionais 13 milhões de hectares, sistemas irrigados em adicionais 3 milhões de hectares, manejos de resíduos de produção animal em 208 milhões de metros cúbicos de resíduos tratados e terminação intensiva em adicionais 5 milhões de animais. Nós estamos falando de ações que só o Plano ABC, né, que é o Plano Setorial de Adaptação à Mudança do Clima e de Baixa Emissão de Carbono da Agricultura, é o nosso carro-chefe dentro das ações do setor agropecuário. Nós estamos falando em chegar até 2030 com ações em 72 milhões de hectares. No setor de processos industriais e uso de produtos, que são os 5 setores do nosso inventário, que nós estamos passando, a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, são os 5 setores nos quais o inventário nacional é estabelecido. O setor de processos industriais e uso de produtos, a gente vai continuar promovendo novos padrões de processos industriais, desenvolvimento da produção e a comercialização de tecnologias menos intensivas em emissões, destravar barreiras para a geração de novos negócios verdes, ampliar os diferenciais competitivos da indústria brasileira, que é uma indústria que tem muitos diferenciais competitivos hoje, que já é uma indústria de destaque em termos de baixa emissão, e a ideia é que a gente fortaleça e continue sustentando e ampliando essa nossa vantagem, inclusive competitiva internacionalmente, continuar desenvolvendo e efetuando transferências tecnológicas e estimular a competitividade da indústria brasileira nesse sentido. No setor de resíduos, também seguimos com a previsão de continuar implementando o programa Lixão Zero, que já é um programa de absoluto sucesso do governo federal, que desde 2019 apenas já encerrou mais de 20% dos lixões do país. Esse é um número que pouca gente conhece, esse é um número que tem muita relação com a emissão de gás de efeito estufa. Nós estamos falando de 645 lixões no Brasil que foram encerrados desde 2019, o que representa 20% do universo total. Então, seguimos com todo o empenho para chegar em 2024 com lixão zero no país. Acho que isso tem um impacto gigantesco nas emissões, um impacto gigantesco na qualidade de vida de todos e na qualidade ambiental como um todo. E continua aumentando o aproveitamento de materiais também. Além dessas ações que nós falamos que estão relacionadas aos 5 setores formais do nosso inventário, nós estamos trazendo como proposição ações adicionais. Então, só na área de infraestrutura, nosso Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio e toda a sua equipe de excelência, tem uma programação intensa para um programa de ferrovias, 5.360 quilômetros de novos trilhos. Temos Ferrogrão, temos a FICO, temos a FIOL. A ampliação da malha ferroviária, principalmente para escoamento de carga, tem uma projeção de redução de emissões de aproximadamente 77% das emissões na troca de modal. Isso tem um impacto gigantesco. Continuar ampliando também nosso sistema de modal hidroviário. O Brasil tem uma característica muito privilegiada em termos de modal hidroviário. 42 mil quilômetros de uma malha hidroviária, composto por 21 mil quilômetros de rios navegáveis e 15 mil quilômetros de trechos potencialmente navegáveis. Então, a gente tem muito para ampliar nesse sentido. E cada ampliação nesse sentido é redução de emissão direto na veia. Outro pilar muito importante dessas nossas diretrizes é o Programa Nacional de Crescimento Verde, que foi recentemente lançado pelo governo federal e que é um importantíssimo mecanismo de implementação para o Brasil nessa sua rota de neutralidade. Nós entendemos que a partir que o Programa Nacional de Crescimento Verde vai trazer as estruturas e os canais para que os investimentos e as alocações de recursos de maneira efetiva na geração de negócios, na geração de uma nova economia verde possa acontecer, gerando empregos, gerando proteção de florestas, reduzindo emissões e trazendo uso racional de recursos. Ele vai trazer esferas de incentivo econômico, ele vai trazer esferas de priorização de atividades, ele vai trazer definição de critérios para projetos verdes, transformações institucionais para que a gente possa avançar nessa agenda. Outra parte muito importante também das nossas diretrizes é a integridade ambiental. Como parte fundamental do desenvolvimento dessa estratégia, o país seguirá defendendo, no âmbito multilateral, no Acordo do Clima, sempre a integridade ambiental. Então, esse é algum dos pontos que estão
contemplados nessas diretrizes para a nossa estratégia rumo a uma neutralidade. Nós também estamos falando sobre governo digital, sobre financiamento, sobre mecanismos de mercado, o famoso mercado de carbono, sobre adaptação à mudança do clima, sobre MRV, mensuração, relato e verificação, que também é outro importante ponto, com muitas oportunidades de avanço no Brasil, fortalecimento do multilateralismo, das relações multilaterais, do respeito às soberanias nacionais e sobre as cooperações técnicas internacionais, as quais o Brasil também tem histórico e tradição, né, de fazer compartilhamento daquilo em que tem tecnologia de excelência e que também espera continuar recebendo cooperação técnica naquilo que tem oportunidade de se desenvolver. Eu convido a todos para que acompanhem esse documento na íntegra. Ele estará disponível no nosso site lá, gov.br/MMA. Convido a todos. Anexo a esse documento, vocês encontram também o nosso plano de controle do desmatamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Passo a palavra Marcelo aqui Freire. para o secretário Ron. Vamos ouvir agora o secretário de Clima e Relações Internacionais, senhor Marcos Paranaguá. Boa tarde a todos, bom dia aos que estão no Brasil. Cumprimento o senhor ministro de Estado e cumprimento todos os demais integrantes, presidente da CNI, CNA, representantes da Apex e demais órgãos do governo. E para dizer que acabei de participar do segmento de alto nível com a presença dos líderes, os presidentes, chefe de Estado, chefe de governo, e a ambição climática de que se fala tanto já está refletida no discurso de muitos que fizeram uso da palavra como uma ambição financeira, de financiamento. Já não se fala mais em 100 bilhões, já se fala da necessidade de centenas de trilhões para uma nova economia verde. A transição para a economia verde, geração de empregos verdes, recuperação desses últimos 2 anos em que o mundo sofreu uma desaceleração econômica muito forte. Ficou muito claro, portanto, naquela linha do que já defende o nosso ministro, Joaquim, a importância das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, também refletidas internamente no âmbito brasileiro. E no intuito de colaborar para o Brasil, como uma economia forte e pujante, como acabou de mostrar o Marcelo, já se desenvolvendo muito rapidamente nessa nova economia verde, com os índices, os indicadores e as metas que foram estabelecidas já sendo largamente e folgadamente alcançadas, o Brasil já pode passar para o passo seguinte, que, como ressaltou o ministro Joaquim no começo da sua fala, engajou-se em conversas bilaterais com 60 países, mostrando o que o Brasil já faz, mostrando naquilo que o Brasil já tem excelência e oferecendo cooperação técnica a países de menor desenvolvimento que possam usufruir dessa parceria bilateral conosco. Ou seja, nós não viemos a Glasgow pedir nada. O Brasil veio oferecer o que já faz de bem e já faz com grande qualidade. Obviamente que continuamos defendendo, como o próprio disse o primeiro-ministro Boris Johnson agora há pouco, que foi aqui numa cidadezinha aqui perto de Glasgow, onde nasceu James Watt, o homem que desenvolveu a locomotiva, e que, portanto, as responsabilidades iniciaram muito antes, enquanto países de menor desenvolvimento ainda estavam, alguns nem existiam ainda formalmente como estados e países. Então, as responsabilidades são, sim, comuns, porém diferenciadas, e o Brasil defende, como tem defendido isso sempre, desde 92, na Rio+20. Não nos esqueçamos de que o Acordo Quadro, que precede o Acordo de Paris, é fruto da Conferência do Rio de Janeiro. Foi um grande esforço político-diplomático brasileiro que redundou no que chamamos hoje de desenvolvimento sustentável. Portanto, o Brasil, naquilo que já vem fazendo há muitos anos, continua aperfeiçoando, como o Marcelo acaba de nos mostrar, na parte técnica e nas políticas que vem desenvolvendo na área de energia, na área de agricultura, a ABC, que já passamos para uma fase seguinte, na parte de MRV, no fortalecimento do multilateralismo e agora na cooperação técnica internacional que o Brasil pode oferecer aos países menos desenvolvidos. Parabéns ao presidente Bolsonaro pelo anúncio, pela autorização de anúncio de nova meta. Parabéns ao ministro Joaquim Leite por anunciar a meta de 50% em 2030. Estamos aqui, ao longo da COP, o Itamaraty, trabalhando arduamente nas negociações e nós aqui do stand recebendo as pessoas que quiserem vir conversar, recebendo os países que quiserem vir conversar com o Brasil, conosco, para iniciar
novas parcerias bilaterais de cooperação técnica com os países pequenos. O Brasil, como disse o presidente na sua fala, é parte da solução e é parte expressiva da solução, não necessariamente com recursos financeiros. Como todos sabemos, o Brasil é um país grande, rico, tem uma economia pujante, forte, mas também tem as suas dificuldades internas, tem a sua lógica das partes, como bem ressaltou o ministro Joaquim. Portanto, o Brasil, naquilo que que a gente pode cooperar com os países menores, cooperaremos sempre num espírito de construção, sempre num espírito de engajamento coletivo, com vistas à superação dessas dificuldades e à pavimentação de uma economia verde, com novos empregos verdes e, sobretudo, e aqui fazendo menção à presença da CNI, da CNA, a importância da parceria entre o governo e as entidades que representam os setores produtivos. Não há solução para a transição a uma nova economia verde se os governos não estiverem de mãos dadas com o setor privado. Os governos têm que sinalizar nas negociações multilaterais o seu compromisso com a transição para uma nova economia. E aí, o setor privado, junto com os agentes financeiros internacionais, porque serão eles que vão fazer o financiamento dessa transição verde. Portanto, contem conosco aqui no estande do Brasil para conversas, para trocas de experiências e para seguirmos avançando nessa agenda que é fundamental para o desenvolvimento de todos, do Brasil e de todos. Muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras, senhor Marcos Paranaguá. Agradecemos aos parceiros Apex, CNI e CNA. Sim. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a abertura aqui no Brasil da COP26, a Cúpula do Clima, que começou hoje em Glasgow, na Escócia. Esta cerimônia brasileira essa cerimônia de abertura aconteceu na sede da Confederação Nacional da Indústria, aqui em Brasília, e também contou com a participação da Apex Brasil e da Confederação Nacional da Agricultura. E segue agora com a programação. A agenda da Cúpula do Clima será dividida em duas linhas de trabalho, uma dedicada às negociações climáticas e ambientais e outra para apresentar um balanço do que já foi conquistado pelo país e anunciar novos projetos. Você acompanha tudo isso em nossos noticiários e também pelas redes sociais. Continue com a gente e até a próxima.